Olá, como estão todos? O meu nome é Cíntia Ribeiro, eu sou professora de matemática na rede pública e estadual de ensino de Minas Gerais. Eu estou desenvolvendo um projeto intitulado Estude para o Enem, cujo objetivo é levar um pouco de conhecimento matemático para os alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, ou que simplesmente queiram aprender um pouco mais sobre matemática. Eu criei uma sala virtual no Google Classroom. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas informações e o código da turma, caso você se interesse em conhecer o material que está lá disponibilizado. E nesse vídeo de hoje, é o primeiro que eu vou disponibilizar no YouTube, eu vim propor a resolução de questões visando o estudo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós já estamos finalizando o mês de setembro e para o Enem a resolução de questões é fundamental. De agora para frente, para aqueles que estão se preparando, talvez seja uma boa estratégia focar na resolução de questões. Para os alunos que têm acompanhado a nossa sala virtual no Classroom do Estude para o Enem, já foram sugeridos alguns simulados, algumas questões de Enem. E quando eu estava pesquisando, estudando um pouco, eu resolvi trazer a prova do Enem de 2004. Esse foi o ano em que eu fiz a avaliação, eu fiz o exame. Então, eu resolvi reviver aquela angústia da época, né? Na época foi bastante estressante. É claro que naquele ano, né, a prova ainda era de um formato bastante diferente daquele que é hoje. A prova continha apenas 63 questões, era um dia de prova, mais a redação, e nós tínhamos 5 horas para fazer a prova. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura da prova de 2004. Bom, essa aqui foi a avaliação do Enem de 2004. Ela começa pela redação, tem aqui as instruções, ela vem para a redação, e quando a gente parte para a parte de resolução mesmo, da parte objetiva, nós não temos uma separação muito clara, como é hoje, em qual conteúdo ou qual área de conhecimento se trata a questão. Então, a gente começa aqui com questões de gráfico, abordando matemática. Quando a gente vem para a questão 3 aqui, por exemplo, a gente já está mexendo com história. Então, é uma prova bem variada, cujas 63 questões aí estão mais ou menos dividida por área, e eu vou resolver algumas questões com vocês hoje, as primeiras questões, e também vou demonstrar como outros conteúdos utilizam a matemática, né, nas suas questões. Então, vamos lá para as primeiras questões que a gente vai resolver. Bom, é provável que talvez vocês considerem a prova um pouco mais simples. Hoje a prova é muito mais concorrida, são provas muito maiores e provavelmente com o grau de dificuldade também aumentado. Mas as questões que eu trouxe hoje para a gente começar a discutir aqui são questões que envolvem muito a análise de gráficos, né? Então a primeira questão, ela fala sobre as Olimpíadas. Lembrando que essa prova é de 2004, então as Olimpíadas que são citadas aqui são as Olimpíadas que aconteceram em Sydney no ano de 2000. Então fala que as Olimpíadas são uma oportunidade para o congressamento de grande número de países, tal. Em 2000, os Jogos Olímpicos de Sydney foram distribuídas 300 medalhas de ouro. E elas foram conquistadas, a distribuição dessas medalhas de ouro, ela está nesse gráfico aqui. Então, pelo gráfico, a gente pode ver que os Estados Unidos ganharam 40 medalhas de ouro, a Rússia 32, China 28, Austrália 16, Alemanha 13 e os outros países somaram 171 medalhas de ouro. E pede para a gente marcar aqui qual das opções está correta. Então, nós vamos fazer uma análise aqui das opções e comparar com o gráfico e chegar na resposta que melhor atende. Então, a letra A, ela diz que cada país participante conquistou pelo menos uma medalha. Não é possível, a gente já descarta essa questão, porque não é possível eu afirmar que cada país recebeu pelo menos uma medalha. Então, eu sei que esses países que estão aqui ganharam medalhas de ouro, eu sei quantas que eles ganharam, e as outras 171 medalhas que foram para os outros países, eu não posso afirmar, não tem nada no gráfico que
me permita dizer que todos os outros países ganharam medalha, pelo menos uma medalha de ouro. Então, a gente já descarta essa. A letra B fala que cerca de 1/3 foi conquistado por apenas 3 países. Essa aqui a gente pode fazer uma análise. Pegando os 3 países aqui com maior número de medalhas, Estados Unidos, Rússia e China, nós já vamos ter o somatório aqui de 100 medalhas de ouro somente com esses 3 países. Então, a gente pode fazer essa relação, essa razão entre o número de medalhas que esses 3 países ganharam para o total de medalhas de ouro que foram distribuídas. Então, nós temos 100 para 300, a gente simplificando aqui, a gente percebe que, de fato, apenas 3 países conseguiram 1/3 das moedas de ouro que foram distribuídas nessa Olimpíada. Então, a resposta correta aqui de cara é a letra B. Tá? Essa aqui é a correta. As outras a gente vai analisar aqui só para descartar. Então, a letra C fala que os 5 países mais populosos obtiveram os melhores resultados. Não há nenhum tipo de informação no gráfico ou no texto que nos remeta a dizer que esses países são os mais populosos. Então, a gente não pode fazer essa afirmação. Os 5 países mais desenvolvidos obtiveram os melhores resultados. Mais uma vez, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, porque nem o gráfico nem o texto nos trazem informações sobre esse sentido. Ainda que pode ser que exista realmente os Estados Unidos, ser um país desenvolvido e tal, mas isso não é algo que está abordado aqui, nem no gráfico e nem no texto. Então, não está no contexto da nossa questão. E a letra E fala que cerca de 1/4 foi conquistado pelos Estados Unidos. A gente pode perceber que isso também não é verdade, já que 1/4 das 300 moedas seria a mesma coisa, das 300 medalhas, perdão, seria a mesma coisa que 1/4 vezes 300, isso daria aqui 75 medalhas de ouro, e não 40, que foi o caso aí dos Estados Unidos. Então, sozinho, ele não ganhou 1/4 das medalhas. Então, a resposta correta, a letra B. Indo para a próxima questão, também uma questão que envolve gráfico, é a questão número 2, que está na sequência da prova, e fala que o número de atletas nas Olimpíadas vem aumentando nos últimos anos, como mostra o gráfico. Então, mais de 10.000 atletas participaram dos Jogos Olímpicos em Sydney em 2000. Então, a gente tem um gráfico aqui, olha, são gráficos de linha. Cada linha dessa, ele demonstra um tipo de evolução. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele representa o número de mulheres nas Olimpíadas ao longo dos anos. O segundo gráfico, esse quadradinho, ele representa a evolução do número de atletas homens ao longo dos anos. E esse terceiro aqui, essa terceira linha, é o número total de atletas, a evolução ao longo das Olimpíadas aí, desde 1960 até o ano de 2000. Então, fala que nas últimas 5 Olimpíadas, esse aumento ocorreu devido ao crescimento da participação de. Então, vamos analisar aqui. Então, pegando as 5 últimas Olimpíadas, a gente pode perceber um aumento, que ele é constante aqui, bastante significativo, no número de mulheres participando dessas Olimpíadas. Quando a gente parte aqui para o número de homens, a gente tem um certo aumento, uma certa estabilidade, chegando até uma queda aqui na última eleição, na última Olimpíada, comparando com 1996 e 2000, a gente percebe que houve uma queda e um aumento, naturalmente, do número de atletas, né? Então, vamos aqui analisar as alternativas. A letra A fala que esse crescimento ele se dá por homens e mulheres na mesma proporção. Então, a gente pode até deixar essa questão, talvez ela não seja a mais óbvia, a gente pode analisar ela um pouco mais para frente. A letra B fala o número de homens, pois a de mulheres vem diminuindo a cada Olimpíada. De cara, a gente vê que isso não é verdade, né? O número de mulheres nas últimas 5 Olimpíadas, ele vem aumentando. Mesmo se a gente olhar desde 1960, a gente observa um aumento, ele se acentua de 1980 para frente, mas não existe a diminuição aqui no número de mulheres. A letra C fala o número de homens, pois a de mulheres praticamente não se alterou, isso também não é verdade. Nós não temos aqui no gráfico nem a diminuição
e nem uma certa constância. A gente tem um aumento no número de mulheres nas Olimpíadas. A letra D fala em mulheres, pois a de homens vem diminuindo a cada Olimpíada. A gente também não percebe isso, a gente tem algumas oscilações, então a gente tem aumentos, a gente tem às vezes aumentos um pouco menores, uma certa estabilidade e em alguns casos um certo decréscimo. Mas não dá para falar que vem diminuindo, isso não acontece em todas as Olimpíadas. E a letra E fala que esse aumento é decorrente à participação das mulheres, pois a de homens praticamente não se alterou. É a alternativa que melhor se encaixa, porque nós vimos realmente que há um acréscimo no número de mulheres, enquanto do número de homens ela fica ali numa média muito parecida, com um pequeno aumento, às vezes pequena diminuição, mas é um panorama que não se destaca tanto quanto o das mulheres. Então a resposta correta seria a letra E. Né, o aumento no número de atletas está muito ligado ao aumento do número de mulheres participando das Olimpíadas. Vamos para a próxima. A questão número 4, ela fala que aqui, deixa eu só comentar com vocês por que eu pulei da 2 para a 4. A questão número 3, eu cheguei a comentar lá no começo, ela já era envolvendo história. Então, ela não tinha muito a ver com matemática, por isso que eu saltei para a questão número 4. Então, ela fala que no X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a... A gente quer saber se é uma volta e meia, 2 voltas completas, 2 voltas e meia ou 5 voltas completas. Quando a gente está falando aqui em volta completa, a gente está falando em trabalhar com ângulos, né? Uma volta completa, um círculo completo, você girar em torno do próprio eixo, nós estamos falando de uma volta de 360 graus. A letra não fica muito boa porque eu estou usando o mouse, tá? Se ele fez um giro de 900 em torno do próprio eixo, então eu só preciso dividir esses 900 aqui pelos 360. E isso aqui, vocês fazendo a conta, vai dar 2,5, ou seja, 2 voltas e meia. Letra C. Bem simplesinhas as questões, né? É claro que na medida que a prova ela vai se desenvolvendo, as questões ficam um pouco mais complexas, mas as primeiras questões aí que envolvem matemática são bem simples. Essa questão número 28, aí eu já avancei um pouco mais na prova, porque eu gostaria de demonstrar como o conhecimento matemático, às vezes, ele está presente em provas de outros conteúdos e de outras áreas do conhecimento. Nesse caso aqui, a gente tem uma questão que ela vai estar muito ligada à geografia, né, falando de êxodo, de população, mas aqui eu vou demonstrar para vocês que como usando a matemática, a gente consegue resolver essa questão. Né? A questão aqui é uma questão de análise de gráficos. Então, a gente tem aqui que, ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Então, os gráficos mostram as alterações, distribuição da população na cidade e do campo e na taxa de fecundidade, é o número de filhos por mulher, no período de 1940, aqui eu cortei, não sei qual, mas até 2000. Não vai atrapalhar a questão. Olhando aqui os gráficos, nós temos o primeiro, comparando a população urbana com a população rural em percentual. Então, a gente pode ver que no ano de 1940, por exemplo, nós tínhamos uma população urbana, que está representada aqui por essa parte mais escura, bem menor que a população rural. A gente vê que em 1950 continua a população urbana menor que a rural, mas a gente já começa a observar uma mudança nesse cenário. A população urbana ela começa a aumentar, ao passo que a população rural vai diminuindo, e isso se repete até a gente chegar no ano de 2000, quando houve essa inversão aí, né? Aqui nós temos outros anos que já houve essa inversão, mas no ano de 2000 a gente aparece aqui o maior número, né, de população urbana e o menor número de índice de população vivendo em zonas rurais.
O segundo gráfico, que está falando sobre essa taxa de fecundidade, nós também vimos nesses mesmos períodos, né, no mesmo ano. Então, em 1940, as mulheres tinham aí uma média um pouco superior a 6 filhos, 1950 muito parecido, 1960, em 1970 já uma queda, então a gente já começa a um pouco abaixo de 6 aí, filhos por mulher. Em 1980, isso já passa abaixo de, um pouco acima de 4 por mulher. Em 1990, nós já temos a média de 3 filhos por mulher, e 2000, que é o último ano observado, um pouquinho acima de 2 filhos por mulher. Então, comparando-se os dados dos dois gráficos, a gente pode concluir que a letra A fala que o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Então, nós não temos, na verdade, o aumento da população rural. O que a gente pode observar aqui no primeiro gráfico é que há uma diminuição da população rural em relação à população urbana. Então, é a população urbana que aumenta, não a rural. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B fala que quando predominava a população rural, as mulheres tinham, em média, 3 vezes menos filhos do que hoje. Esse hoje aqui, lembre-se que é uma prova de 2004, então esse hoje refere-se ao ano de 2000. E a gente vê que isso não é verdade, né? Na verdade, as mulheres tinham, em média, 3 vezes mais filhos do que aquilo que era observado no ano de 2000. Então, a letra B também está descartada. A letra C fala que a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Aqui seria a diminuição, né? Esse fenômeno de a população rural diminuir e a população urbana aumentar, ela vai coincidindo com a diminuição na taxa aí de fecundidade entre as mulheres. A letra D. Quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade. Também não é verdade. Nos anos em que a gente tem o aumento, a cada ano que a gente percebe o aumento da população urbana, a gente percebe também a diminuição dessas taxas de fecundidade. As mulheres vão passando a ter menos filhos. E a letra E, então, que foi a que sobrou, fala, obviamente é a correta. Ela fala que com a intensificação do processo de urbanização, ou seja, quando se aumenta a população urbana, você tem aí que o número de filhos por mulher tende a ser menor. É exatamente isso que a análise dos dois gráficos nos mostra. A próxima questão também é uma análise aí de gráfico, né? A gente tem um diagrama aqui. Ela fala que algumas doenças que durante várias décadas do século XX foram responsáveis pelas maiores percentagens de morte no Brasil não são mais significativas nesse período do século XXI. No entanto, o aumentou o percentual de mortalidade devido a outras doenças, conforme a gente pode ver aqui nesse diagrama. Então, o diagrama ele mostra a mortalidade em doenças infecto-parasitárias, outras causas, circulatórias. A gente tem aqui a comparação, né? Aqui, por exemplo, a taxa de mortalidade era de 45,6%, cai para 4,6%. Então, a gente pode fazer a análise de cada uma das doenças ao longo dos anos aqui, desde 1930 até o ano de 2002. Fala que no período considerado no diagrama, deixaram de ser predominantes como causas de morte as doenças. Então, de cara, a gente vê que o que teve uma queda muito expressiva foram as doenças infecto-parasitárias. Então, vai estar provavelmente aqui entre a letra A e a letra B. As digestivas, a gente vem olhar nela aqui, ó, elas nunca tiveram aí entre as prioritárias, né, entre aquelas com no maior percentual de morte. Ela sempre teve nessa mesma faixa. Então, não há uma variação muito grande, quase constante. O que era em 1930 continua muito próximo do que é em 2002. Então, as digestivas a gente vai tirar. No caso das respiratórias, a gente tem aqui, no caso das doenças respiratórias, que está aqui na letra E, a gente vê algo muito semelhante, né? Então, era 11,5, passa para 9,6, também não é uma variação significativa. A variação mais significativa que mostra a redução realmente é das infecto-parasitárias.
Aí a letra A diz que são elas, porque são eliminadas pelo êxodo rural que ocorreu entre 1930 e 1940. E a letra B fala que são as infectoparasitárias, reduzidas por maior saneamento básico, vacinas e antibióticos. Essa é a resposta correta. Naturalmente, aqui é uma questão que precisa de um conhecimento não só de matemática. Então, o gráfico aqui ele nos ajuda a eliminar as questões que não fazem nenhum sentido, o que já facilita muito, que se a gente consegue eliminar questões erradas, é mais fácil, obviamente, chegar na questão certa, e a gente só precisa fazer uma análise das duas questões, né? Então, não há nada que nos diga que o êxodo rural seja responsável pela diminuição da mortalidade por algum tipo de doença. Então, realmente faz muito mais sentido a questão do saneamento básico, que a gente sabe que é responsável aí, faz parte da saúde pública, a questão das vacinas e da utilização de antibióticos. Bom, então o nosso primeiro vídeo fica por aqui. Na descrição eu vou deixar as informações sobre a sala de aula virtual Estude para o Enem. Além dos conteúdos de matemática, a sala também tem questões de química, aulas e exercícios que são ministrados pelo professor Júlio. Então está aqui na descrição as informações para aqueles que se interessarem. Compartilhe o vídeo, se inscrevam aqui no canal e até a próxima.